Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Daylight, confeitaria funcional. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Olá, estamos começando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na TV Santa Maria, com a realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro. Hoje temos como convidada a artista visual Marília Chartuni. Bem-vinda ao programa, Marília. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com você. Eu também estou bem feliz, nós vamos conversar hoje sobre temas muito interessantes. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para Marília eu gostaria que tu nos falasse assim, do artista, como profissional, desde a sua formação até chegar no mercado, na produção, como é que ele se prepara, como é que funciona esses percursos? Tem várias maneiras, porque na verdade é uma profissão que muitas pessoas fazem como hobby, né? Sim. Muitas pessoas utilizam a técnica que aprende durante os processos, né, criativos, e depois desenvolve um trabalho durante a vida e vai seguindo fazendo. Eu conheço muitos artistas autodidatas, mas o básico mesmo é fazer um curso, né, ou no caso vários cursos, porque a formação ela não para. Por exemplo, no meu caso, eu fiz a Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois fiz vários cursos alternativos e também dentro das propostas a que eu me dediquei, por exemplo, aquarela, fiz curso de aquarela, fiz curso de decoração de interiores, fui fazer pintura e restauração, né, na escola, foram 5 anos de pintura e restauração. Fui para a Espanha fazer curso de História da Arte, me dediquei um pouco à História da Arte espanhola e fizemos muitos trabalhos, tanto que dessa formação na Espanha e depois em Paris é que eu me dediquei a pintar cenas urbanas. Eu sou uma artista mineira, nasci em Minas Gerais e depois fui para o Rio de Janeiro, comecei a faculdade de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora e depois no Rio de Janeiro é que eu me dediquei mesmo à pintura. Mas como era uma faculdade, uma universidade, tudo, eu sempre trabalhei desde o início. Então aí que começa a formação profissional do artista. Eu fui expor na Feira de Ipanema, primeiro na Feira da Praça 15, que era uma feira só de artistas locais ali, né? A gente fazia uma inscrição na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro e depois ficava aguardando um espaço na Feira de Ipanema. E ali comecei a pintar aquarelas, fiz encomendas grandes. E nessa formação, você me perguntou sobre a formação, a gente aprende a ser profissional, a trabalhar e fazer um trabalho que seja competitivo dentro de um mercado. A gente conhece o mercado, vai trabalhando com galerias,
E dentro disso aí você vai aprendendo, você tem que aprender a pintar, você tem que aprender a fazer com que a sua arte ela tenha credibilidade e sem se perder na parte conceitual, né? Você tem um propósito, né, que seria todos os artistas eles têm dentro do seu trabalho uma conotação ou política ou religiosa ou social, então nós não podemos nos liberar disso aí, temos que seguir fazendo os propósitos, Sim. nem que sejam só estéticos, né? Mas não pensar só na parte comercial, isso vende, se não vende, isso aí não leva a nada. Entendi. Tá. O artista, porque senão o artista sofre, né? O artista, ele tem que, não pode esquecer do seu propósito pessoal, tu estava querendo dizer, né? Exatamente. Do seu propósito que o identifica, que o dá funcionalidade, que ele ama pintar, que ele ama expressar. Né? E não só fazer aquilo que vai ser vendido. E como você tem que aprender técnicas, as técnicas é que te dão subsídio para que você possa colocar o seu propósito dentro daquilo que você faz. Eu até quero corrigir, não é que tenha que pensar aquilo que vai ser vendido, porque mesmo que ele faça segundo a sua identidade, pode ser vendido. O que ele não pode é, digamos, se render ao mercado, só vende isso. Exatamente. Então eu só vou pintar isso, né? Talvez o mercado também pode mudar, né? Claro, a interferência, mas a pesquisa é muito importante. Sim. Dentro do processo criativo, a pesquisa de materiais, de estilo, né? O estilo você vai compondo com o passar do tempo. Sim. Você começa com o figurativo e depois chega abstraindo. Tem gente que fala a abstração é a coisa mais fácil, qualquer um faz. Pelo contrário, abstrair é você retirar aquilo que não tem necessidade para que você diga o que você se propõe. E que tu não perca a proporção, o equilíbrio, todos os conceitos estéticos. Exatamente. Né? Tanto o abstrato ou não, tu não pode perder essa essência. Exatamente. Né? Muitos artistas... durante essa formação, a gente está sempre se aprimorando, né? Como tu estava falando, sempre aprendendo novas técnicas. Sim, sem esquecer do desenho. O desenho é muito importante. O artista que não sabe desenhar, ele não consegue fazer nada, porque na abstração também você tem o traço, tem o gesto, tem a abstração concreta, tem a abstração lírica, e tudo isso é determinado pelo traço e pelo gesto do artista. Que legal, ela falou, o artista tem que saber desenhar. Tem pessoas que dizem que não sabem desenhar, né? Então o desenho a gente pode ir aprimorando também, pode ir ensinando as técnicas de como construir aquele desenho, né? Sim, existem várias linguagens, né? Então tem a linguagem do audiovisual, tem a linguagem do próprio desenho, da pintura, da escultura, gravura, e cada técnica ela exige uma formação desse artista. Ele tem que conhecer bem a técnica para ele se dedicar e ter credibilidade, para ser reconhecido como um artista de fundamento. Talvez ele tenha que estar sempre se aprimorando, porque na universidade não dá para aprender. Aprende um pouco de cada técnica. Exatamente. E tem alguns que pegam aquela que mais gosta, assim, que mais se identifica e... muitos eles procuram outros orientadores, professores, e seguem trabalhando com ateliê de outros artistas ou em parcerias, e eles vão acrescentando na história da arte. Isso aí é muito visto, né? Vários artistas se trabalharam em conjunto e depois vieram cada um com a sua técnica, o seu estilo, a sua linguagem. Eu acredito que a formação ela não para em qualquer profissão, né? Você tem que se dedicar e, por exemplo, no meu caso, eu tenho 40 anos que eu nunca deixei de pintar, sabe? Nunca deixei de desenhar, nunca parei. Então, eu acho que o que eu posso não ter conseguido muitos avanços assim na parte da arte contemporânea, porque eu não me dediquei a isso, mas o que eu aprendi é a pintar, a fazer qualquer uma dessas atividades e com segurança. Riqueza de técnica também, Exatamente. Né?
E quais as atividades que um artista pode desenvolver além de executar as obras, além de pintar, além de fazer a escultura ou a gravura? O que mais que ele pode se dedicar? Avaliador de obras, por exemplo? O artista visual, ele na verdade ele tem um leque muito grande, né? Ele pode trabalhar com várias atividades, por exemplo, fazer direção de arte, claro que se dedicando ao audiovisual, ele pode fazer direção de arte, porque ele conhece a composição, ele pode fazer cenário, trabalhar com... Mas tudo tem que ter um estudo, uma formação, não pode ser empírico, né? Um conhecimento empírico. Eu sou artista, eu vou fazer qualquer coisa, não é assim. O artista, ele pode ser... assim, por exemplo, no caso, ele vender as próprias obras, eu acho que é muito ruim, porque o artista não sabe avaliar, né? Então ele precisa de um profissional como um galerista, né? Uma pessoa que tenha esse hábito e tenha o conhecimento de mercado. E também ele, por exemplo... Tem os próprios clientes que já buscam aquela galeria, que já tem esse hábito também, né? Exatamente. De e comprar. Aí o que determina a cotação de um artista, que você com certeza vai querer saber disso aí também, é a lei da oferta e da procura e também a trajetória daquele artista, como que ele fez, como foi a formação dele, o desenvolvimento dele dentro do cenário artístico, as exposições, os prêmios, as mostras a que ele participou, né? Por exemplo, durante toda a carreira. Eu acho que no início, os artistas iniciantes, eles têm muita dificuldade em colocar o trabalho no mercado, porque é que nem um estagiário, né? Se não tem experiência, como é que ele vai mostrar que ele é bom? Então, o artista, ele vai muito ele vai procurando salões, vai procurando participar e ganhar prêmios, e ele vai construindo uma carreira, né? E o público vai acompanhando, as pessoas vão acompanhando e geralmente tem interesse por aquele ou outro artista devido ao talento, né? Sim, há toda uma trajetória histórica também, né? Exatamente. Marília, nós vamos para um rápido intervalo e vamos falar ainda, então, no próximo bloco sobre o artista restaurador e o artista como curador, né? Que nós podemos ter também essas atividades como artista. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Daylight, confeitaria funcional. Viagiotour, Faxinal do Soturno. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado
aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter, e não o cliente ter que se adaptar ao mercado, e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Olá, voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, com realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Continuamos conversando com a artista visual Marília Chartuni. Marília, gostaria que você nos falasse um pouco sobre o artista como restaurador de obras, né? Além de avaliador. Avaliador, no caso que nós estávamos conversando, seria se pode enxergar avaliações para ele fazer, ou se tem alguém no mercado específico que faça isso? Ele pode colocar o próprio preço, o próprio valor, tudo, mas quem se determina... vem, por exemplo, essa semana, eu vou te dar um exemplo, essa semana me perguntaram se eu fazia avaliações de obras, porque uma pessoa tem umas obras que ganhou de herança e ela quer saber quanto vale para ver se ela vende, o que ela faz com aquelas obras. Então, o artista também faz, ou uma galeria seria melhor? Eu tenho os profissionais. Para isso existe uma coisa que se chama mercado, né? Então, tem várias publicações a respeito de mercado, inclusive eu inseri vários artistas de Santa Maria nas cotações anuários, né, de artes plásticas no Brasil. E esses anuários, eles são baseados em preços de leilões, mas também tem épocas, por exemplo, anos 80 foram os anos áureos, né, do mercado, mas depois caiu um pouco. Depende de cada artista, é muito dinâmico e é uma coisa telúrica, depende do local onde você está. A Caixa de Ressonância Rio, São Paulo, com certeza Eu vou te dizer que tudo que a gente faz na vida depende da pessoa, do estado de espírito dela, de tudo daquilo que ela gosta de fazer. Então, o artista como restaurador de obras, ele precisa de uma formação específica, né? Porque está surgindo essas questões de restaurar uma obra, né? Essa é uma coisa muito séria, porque tem que ter uma formação e tem que ter equipamento. Não é assim chegar... Agora, tem muitos artistas que restauram as próprias obras, né? Porque a pessoa deu um problema, arriscou, leva lá e aí é concebível. Agora, você pegar uma obra de um artista, ou de obra encerrada, principalmente artistas que já faleceram, que tem um valor assim, muito maior do que o valor comercial, e estragar, como já aconteceu na história, aí a gente tem visto obras que inclusive tem reposições de tintas e colocações de tinta em cima, repintura, né, de obras que foram descobertas depois com efeitos de luz, raio-x porque isso aí pode deturpar também, né? Tem que ter totalmente. Agora apareceu uma igreja lá que foi toda repintada por um pintor de parede. Então, assim, a pessoa tem que ter uma formação e um conhecimento muito profundo e analisar, porque nós fizemos restauração de uma obra agora da universidade, mas junto com o autor, quer dizer, o filho do autor, né, que é do Eduardo Trevisan, e foi um trabalho muito sério, porque foi feito um estudo de pigmento, ele sabia quais as tintas foram usadas. Eu, como formadora, eu tenho a formação de restauração, trabalhamos no sentido, não pode pintar, é só repor aquilo que está faltando e colocar o pigmento certo. Olha, então assim, tipo, às vezes ou desgasta a tinta, alguma coisa assim, é isso? Ou me dá um exemplo, o assim, desgaste que do não tempo, pode pintar, só pode repor como? Por exemplo, assim, tem o craquelê. Craquelê é uma coisa que... quando craquela a tinta? A tinta não tem como restaurar, colocar ali, porque ele é uma ação do tempo, ou incompatibilidade de suporte com a tinta, e questões de tempo de secagem. Agora, por exemplo, a tinta está caindo, você tem que fazer um reentelamento, tem que fazer reentelar, tem que usar... Legal. Então, assim, você não pode... E depois, naqueles locais em que
é feito todo um trabalho com moldura, com tela, com chassi, todo o estudo da base da pintura e de dentro para fora. E depois, no final, quando é feita toda a limpeza, né, tem uma sequência de solventes para tirar verniz. Isso tudo é feito com estudo muito técnico. Não é qualquer pessoa que chega lá e passa um solvente qualquer e retira o verniz. Tem que ser feito um estudo. Tem bons cursos aqui no Brasil sobre isso? Temos cursos muito bons no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Porque tinham muitos que eram na Itália, né? Que se fazia melhores, até né? hoje. Mas é bom, importante a gente ter no nosso país também. Claro. Pra gente ter mais, porque eu acho que não existem tantos artistas que tenham este conhecimento para restaurar obras. Porque o artista acha que restaurar é repintar a obra. Isso aí não se faz, com essa seriedade, né? né? Quando fura a obra, por exemplo. E tem um problema de tem que fazer toda a trama da tela com uma micro costura, depois é feito todo um reentelamento. Muitas vezes a obra é retirada também, toda a pintura é retirada e recolocada em outro suporte e depois refeita. Jura? Exatamente, são processos muito sofisticados. Que legal! Olha, é muito bom saber, né? E o artista visual como curador, por exemplo, seria uma outra atividade, né? O curador, ele na verdade é uma pessoa que ela tem uma formação história da arte, é um professor ou uma pessoa ele não que é trabalha... necessariamente artista visual? Não precisa ser o artista. Eu achei que o artista visual poderia ser um curador, também pode? Pode, porque se ele tem essa formação em história da arte, conhecimento, porque o curador, o nome já diz, né? Ele cura, ele cuida da obra, desde a concepção, por exemplo, fazer a curadoria de uma exposição. Você tem que acompanhar todo o processo criativo do artista, a seleção dessas obras, fazer todo um trabalho de emolduramento, a organização da exposição, o planejamento, a colocação, onde vão ser colocados, como vão ser demonstrados, o layout, inclusive acompanhar todo o processo para que o artista ele não tenha que pensar nessas coisas, tem alguém que pense para ele. Por exemplo, um conceito daquela exposição, a filosofia daquilo que foi feito, né? Como que ele foi projetado. Então, eu acho que não é qualquer um que pode ser curador, ele tem que ter um conhecimento, principalmente da carreira daquele artista e como que é a projeção e qual o intuito daquele artista em fazer essa exposição, qual é o objetivo. Olha que bacana. E quando, então assim, desde quando a pessoa entra na exposição, faz o percurso, é tudo pensado, e o leigo, né, vamos chamar de leigo, a pessoa que chega, ela percebe, e isso pode envolver também as pessoas, né, do início ao fim. Vamos supor, vou dar um exemplo em arquitetura. A gente sabe que no shopping existe todo um planejamento de layout para a pessoa, né? Não é por acaso que existem aqueles espaços para ela entrar, circular, consumir, tarará, tarará. O layout da exposição é pensado um pouco assim? Dependendo se era uma retrospectiva, tem que ter aquela parte histórica, né? Cronológica. E se é uma exposição conceitual também, por exemplo, colocação de textos, né? Porque o conceito daquilo ali, por exemplo, a abertura, como vai ser feita, como vai ser apresentado o artista, quem serão as pessoas que vão ser ali, serão convidadas. É um processo bem profissional. Sim. Não é qualquer pessoa que pode fazer. Tem que conhecer mesmo a obra do artista e se dedicar àquele período ali a trabalhar com o artista. Tem um exemplo muito bom, tem um filme argentino que mostra a interferência de um curador que chama Minha Obra-Prima. É muito interessante esse filme e é muito bom porque a gente acompanha assim, como pode ser bom, como pode ser ruim para o artista também, um mau curador, né? Então, porque o artista, então, eu pensava que o curador poderia ser uma das atividades da formação do artista, né? Vamos supor, eu tenho uma formação em artes visuais, vou na faculdade, faço. Tu sabe que às vezes o jovem escolhe uma profissão,
mas lá adiante ele amadurece e ele quer seguir um outro caminho, né? Então, ele tem na formação de artista visual, história da arte. Exatamente. Eu não sei se ele tem a questão do empreendedor. Eu não sei se ele tem Deveria ter, a né? questão de saber vender sua obra, de saber fazer um contrato, porque nós temos que nos tornar mais profissionais também, né? Também noções de economia, né? Também a universidade, todos os cursos deveriam ter, né? Inclusive a parte psicológica, né? Porque tem lidar também com a frustração, né? Com aquilo que não, eu comecei uma faculdade, mas não tem jeito para coisa. De repente você tem dentro daquilo ali, você tem algum objetivo. Claro. No caso de ser curador, tem cursos, oficinas de curadores, né? Então você pode aprender a ser curador, você pode aprender a ser restaurador, fazer oficina, você pode aprender tudo dentro de um curso, né? Basta você se interessar, quanto mais melhor, né? Para não ficar também perdendo tempo, às vezes fazendo alguma coisa, porque uma das questões assim que eu como artista, agora eu vou falar eu como artista e arquiteto, que eu fui trabalhando durante anos na minha vida, inclusive com consultoria de autenticação, né, uma consultoria pessoal, individual, é sair desse estereótipo de que artista é artista, né? O artista ele tem um perfil, ele tem um jeito de ser, mas ele precisa ser profissional. Sim, como qualquer profissão, né? Ele precisa ter a postura profissional do negócio, da venda. Ele pode optar em deixar os trabalhos numa galeria para vender, ok. Acho que talvez o artista, quanto mais ele produzir pintando, melhor. Se as obras estão na galeria, tem alguém vendendo, super positivo isso, né? Mas ele pode também receber alguém no seu ateliê e fazer uma venda. Claro. E saber valorizar, aprender a valorizar. Tem que catalogar suas obras, ele tem que ter Isso, uma organização profissional, né? tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Tem que ser, e inclusive registrar todas as obras, a sequência, porque é uma maneira de você se colocar dentro da história da arte, né? Você pelo menos cria o seu mundo ali, você sabe que aquilo ali, você pode fazer várias atividades dentro das artes plásticas, por exemplo, ilustração, tudo isso vai acrescentando ao seu trabalho, né? Não tirando o trabalho do ilustrador, que ele tem a formação, mas o artista pode se dedicar. As minhas obras já foram convidadas para ilustrar aquele livro Artes Poéticas, do Júlio Pujol, onde eu sou autora também do livro, mas eu sou ilustradora, na verdade, né? Na capa e em todo o livro, né? Inclusive, eu ajudei a fazer o trabalho gráfico todo da parte artística e estética, né? Então, tem tantas maneiras de depois a gente conseguir ir divulgando a obra da gente, estampando. Eu também estampo as minhas e faço outros produtos de decoração com a minha arte. Inclusive, a gente vai, por exemplo, nas redes sociais, a própria globalização, o trabalho em blogs, você vai colocando, vai criando sites. E eu, trabalhos meus, por exemplo, que eu não tinha noção, um trabalho sobre justiça, foi parar no site oficial do governo de Angola, e um pesquisador da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, entrou em contato comigo para saber se o trabalho era meu. Quer dizer, eu, sem autorização, claro, que entrou na internet, domínio público, né? Então, você tem que cuidar também essa questão, né, de colocar o nome, fazer de repente uma marca d'água no trabalho, sabe, para que você não perca o seu trabalho por aí e a pessoa fala, não é mais seu, é do mundo. Marília, assim, o papo tá excelente. Nós temos que falar aqui de algumas exposições que estão acontecendo na cidade, né? O objetivo dela é mostrar um trabalho que foi feito através de uma oficina que foi feita dentro do meu ateliê, né, com alguns artistas, que um artista do Rio de Janeiro veio fazer sobre alquimia da arte. Ele veio ensinar técnicas alternativas, né, várias maneiras de colocar, de maneira que a pintura não tivesse incompatibilidade, né? Tem que ser tudo com ciência. Então, por exemplo, técnicas que não são compatíveis, no futuro vai dar trabalho para os restauradores, né? Então, ele veio ensinar e nós criamos um grupo, foi criado esse grupo, inclusive eu estou muita honra de fazer a curadoria e a organização dessa exposição
para que ela seja colocada, por exemplo, nós tivemos o convite da Arte Estilo para ela ser colocada, são 7 artistas e vai estar aberta a partir dessa semana, né? Na semana que vem, até em 15 dias ela já vai estar na Arte Estilo. Sim. Então vale a pena ver porque são trabalhos bem criativos dentro da arte contemporânea, técnicas de a própria cozinha mesmo do artista, né? Ele aprender a mexer com coisas e fazer trabalhos de fundamento. Ela abre que dia mesmo? Ela abre no dia 7, né? No dia 8. De 8 a 22 de novembro. Na Arte Estilo, é apoiador desse programa, Rua Felipe de Oliveira, 620. Inclusive com a obra do próprio Ulisses Andrade, né, que ele esteve aqui em Santa Maria em outras ocasiões, e esse grupo já participou também com ele alguns, e ele vai estar participando também. Ele tem obras em vários museus, né, em Nova York, tem vários locais, inclusive em filmes do Almodóvar. Ele é um artista que ele já é cidadão do mundo, ele viajou muito, mora muito em vários lugares. E eu quero convidar vocês também, né? A Marília já está convidada para a minha exposição de arte que vai acontecer na APUSME, de 14 de novembro a 9 de dezembro, das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17h30, na Avenida Dores, né? Ali na Nossa Senhora das Dores, 791. No dia 13 de novembro a gente vai ter uma vernissagem, né? um coquetel ali para fazer a abertura da exposição. Nós vamos ter algumas surpresas, estão convidados, e eu quero agradecer também a Cozinha.com, que vai fazer o serviço do coquetel, e a Iam Kombucha, que vai fazer o serviço das bebidas, e algumas outras surpresas que vocês vão ficar sabendo nas redes sociais. Gostaria de saber o que tu achou do convite, do texto, né? A curadoria da Suzane, né, Cochan, é um texto bem profundo. Ela escolheu as obras, ela visitou o ateliê, né, do seu ateliê. Isso. E eu achei bem profundo, porque ela realmente captou o objetivo, a filosofia daquilo que você quer mostrar, né? Sim. A parte feminina, do gesto, daquela coisa lírica, sensualidade. Então eu gostei muito, está de parabéns. Sim, vai ser um sucesso, com certeza. Obrigada. Eu também gostei das escolhas. A Suzane esteve lá no meu ateliê, escolheu as obras, né? Inclusive essa que se chama Além do Véu, que é o nome da exposição, é o nome dessa obra, que também está aqui na recepção da TV Santa Maria. E achei que ficou bastante delicado as obras que ela escolheu, com essa tonalidade feminina, né? Então vamos ver o que Santa Maria acha também, né? As visitas das pessoas é importante, por isso a gente faz essas chamadas, né? Sim, eu acho que é importante. A cultura. E geralmente as pessoas falam, Santa Maria é uma cidade cultura, né? Cidade de cultura. A gente sabe que eu trabalho com teatro também lá, Teatro 13 de Maio. Isso. Eu sou presidente da associação do teatro, e então a gente recebe tantas coisas. Eu fui secretária de cultura, são tantos segmentos, e eu acho que o das artes visuais ele está crescendo muito. Temos agora galerias mais também comerciais aqui em Santa Maria. Muitos espaços estão se abrindo. Eu acho importante que os artistas produzam muito, não desanimem, e vão mostrando. E tem espaços alternativos, tem shoppings. Então o importante é produzir, crescer e mostrar o trabalho, que isso aí é crescimento. É verdade, eu estou gostando desse movimento de Santa Maria, viu? Eu vim para cá acho que 2015, eu já vim há muitos anos, mas eu estou sentindo essa diferença. De 2017 para cá, 2 anos atrás, eu fiz uma exposição minha também, individual, e agora tem a curadoria. Então as coisas, eu estou sentindo esse movimento. Isso é uma coisa bacana, assim.
o trabalho da Suzane Kochham também, que ela é a presidente da Associação dos Artistas de Santa Maria agora, né? Tu também. Tu era naquela época que eu fiz, eu acho, a minha exposição em 2017. Eu já fui por 4 gestões, né? Secretária da Cultura também, né? Fui, Tu já foi. Inclusive, eu acho que a associação, ela tem 25 anos, 26, e ela não parou nunca, né? Então, é uma associação respeitada e os artistas que estão produzindo ali, que estão trabalhando ali, o nosso problema aqui em Santa Maria, que eu acho que produzir arte se produz muito. Nós precisamos mais formação de plateia, nós precisamos de mais consumidores, mais pessoas interessadas, e não apenas em decorar, mas investir em artistas, reconhecer que aquele artista realmente ele tem futuro, tem talento, e eles aparecem, certamente eles vão dar certo, porque são artistas que se dedicam. Nós temos muitos jovens talentos agora também aparecendo, pela associação também. É verdade. Marília, adorei falar contigo, muito obrigada pela tua presença no programa. Nós estamos encerrando então mais um programa e você pode assisti-lo na TV Santa Maria no canal 19 da NET, nas páginas santamaria.tv.br e pelas páginas do Facebook, TV Santa Maria, programa Lígia Marques e canal do YouTube. Programa Lígia Marques. E eu agradeço aos nossos apoiadores culturais deste programa e espero vocês nos próximos programas. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, todos os sábados às 8 horas da noite. Apoio cultural Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Daylight, confeitaria funcional. Viaggio Tour, Faxinal do Soturno.